Um homem negro está morrendo em São Paulo, mas antes de morrer, ele entrega uma pasta secreta para seus discípulos. Dentro dela, 500 processos que ele ganhou contra senhores de escravos, usando as próprias leis do império contra eles. Seu nome era Luiz Gama, o ex-escravo que se tornou o pesadelo da elite brasileira. Em 6 anos, suas táticas jurídicas destruíram o sistema escravocrata de dentro para fora. E quando ele morreu, deixou um plano que seus seguidores usaram para forçar a abolição em 1888. Esta é a história do maior golpe jurídico da história do Brasil. O ex-escravo que destruiu o sistema por dentro. A vingança mais épica da história. A descoberta que mudou tudo. 1855, São Paulo. Um momento que mudaria a história para sempre. Luiz Gama, aos 25 anos, está sentado numa biblioteca empoeirada da Faculdade de Direito quando encontra um documento que faz seu sangue ferver. É sua própria escritura de venda como escravo. Suas mãos tremem enquanto lê cada palavra, mas há um problema gigantesco. A venda era ilegal. Aqui está o plot twist insano. Gama descobre que foi vendido pelo próprio pai, um fidalgo português endividado, aos 10 anos para quitar dívidas de jogo. Mas sua mãe, Luísa Marim, era uma africana livre, uma das líderes da revolta dos malês na Bahia. Isso significa que ele nunca deveria ter sido escravizado. Naquela noite, segundo relatos de contemporâneos, Gama não conseguiu dormir. Ele caminhou pelas ruas de São Paulo até o amanhecer com uma única pergunta martelando em sua cabeça. Se minha escravização foi ilegal, quantas outras também são? E então acontece algo épico. Naquele momento, Gama não apenas se liberta legalmente. Ele tem uma revelação que vai abalar todo o império. Ele descobriu a falha fatal do sistema escravocrata brasileiro. Prepare-se. O que ele fez a seguir foi genial. Ontirmin, o nascimento de um revolucionário. Vamos voltar ao começo desta história insana. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 21 de junho de 1830, em Salvador, Bahia. Sua mãe, Luísa Marim, não era uma mulher comum. Ela era uma guerreira, africana livre, quitandeira e uma das principais articuladoras da revolta dos malês em 1835, a maior revolta de escravos urbanos da história do Brasil. Imagine a cena. Uma mulher negra, livre, organizando secretamente uma revolução que faria tremer toda a elite baiana. Luísa Marim era o tipo de pessoa que a elite mais temia. Inteligente, organizada e perigosa. Quando a revolta foi descoberta e reprimida, Luísa desapareceu. Alguns dizem que fugiu para a África, outros que foi morta. Mas ela deixou algo para trás, um filho que herdaria sua inteligência e sua sede de justiça. O pai de Gama? Um fidalgo português decadente que, segundo os registros da época, tinha mais dívidas que vergonha na cara. Em 1840, quando Gama tinha apenas 10 anos, este homem fez algo monstruoso. Vendeu o próprio filho como escravo, para quitar dívidas de jogo. A ironia é brutal. O filho de uma revolucionária anti-escravista foi vendido como escravo pelo próprio pai. Ras, a educação de um gênio. 840 e 1855. Os anos de formação que criaram um monstro jurídico. Gama foi vendido para um comerciante que o levou para São Paulo. Mas aqui está onde a história fica interessante. O garoto era obcecado por aprender. Ele convenceu outros escravos a lhe ensinar a ler e escrever. À noite, enquanto todos dormiam, ele estudava à luz de velas. Em 1847, aos 17 anos, Gama conseguiu algo quase impossível. Comprou sua própria liberdade, com dinheiro que havia poupado trabalhando como sapateiro. Mas como um menor de idade conseguiu fazer isso legalmente? Simples, ele mentiu sobre sua idade e forjou documentos. O futuro advogado já estava aprendendo a manipular o sistema. E então acontece algo que mudaria tudo. Em 1848, Gama consegue um emprego como copista no escritório de um advogado. Durante o dia,
ele copiava documentos. À noite, ele os estudava obsessivamente. Por 7 anos, Gama devorou todos os livros de direito que conseguiu encontrar. Ele memorizou códigos, leis, jurisprudências. Ele estava se transformando numa máquina de guerra jurídica. A máquina de destruição legal. 1860 a 1882. Gama vira uma arma de destruição massiva jurídica. Aqui está o plano diabólico. Depois de descobrir que sua própria escravização foi ilegal, Gama se torna advogado autodidata, o que era permitido na época, e começa a estudar obsessivamente todas as leis sobre escravidão. E descobre algo chocante. A Lei de 7 de novembro de 1831, que proibia o tráfico de escravos, tornava livres todos os africanos que chegassem ao Brasil após essa data. Mas essa lei era sistematicamente ignorada. Os crimes eram absurdos. Mais de 500 mil africanos foram traficados ilegalmente após 1831. Pessoas livres eram regularmente sequestradas e vendidas como escravas. Filhos de mães livres eram mantidos em cativeiro. Documentação falsa era produzida em massa. E então Gama faz algo que ninguém esperava. Ele não pede piedade, ele não apela para a consciência. Ele processa todo mundo. Sua primeira vitória foi épica. Em 1860, Gama libertou uma família inteira de africanos que haviam sido traficados ilegalmente em 1835. O juiz não teve escolha. A lei era clara. A família foi declarada livre e o senhor de escravos teve que pagar indenização. A notícia se espalhou como fogo. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-escravo havia usado as próprias leis do Império para libertar outros escravos. Ate a guerra psicológica. Agora vem a parte mais diabólica do plano. Gama percebeu que ganhar nos tribunais não era suficiente. Ele queria humilhar publicamente os escravocratas. Em 1864, ele funda o jornal O Polichinelo e começa uma campanha de terror psicológico. A estratégia era brutal. 1. Investigar meticulosamente os crimes dos senhores de escravos. 2. Expor publicamente suas ilegalidades no jornal com nomes e detalhes. 3. Chantagear tudo através da pressão social. Liberte seus escravos ou veja seus crimes estampados na primeira página. Um exemplo real. Em 1865, Gama descobriu que o Barão de Limeira mantinha 47 africanos livres em sua fazenda. Ele publicou no jornal: "O ilustríssimo Barão de Limeira, tão respeitado em nossa sociedade, mantém em sua propriedade 47 criminosos. 47 vítimas de crime, pois estes africanos são livres por lei desde 1831. O resultado foi devastador. O barão, humilhado publicamente, preferiu libertar os 47 africanos a enfrentar mais exposição. Gama estava literalmente chantageando a elite através da imprensa. E ele não parava por aí. Gama criou uma rede de informantes, escravos domésticos, feitores descontentes, comerciantes, que lhe forneciam informações sobre crimes da elite. Ele sabia tudo o que acontecia nas casas grandes. O método Gama. Entre 1860 e 1882, Gama desenvolveu um sistema que era pura genialidade. Passo 1. Investigação. Gama e sua rede investigavam a documentação de escravos, procurando por africanos traficados após 1831, pessoas livres escravizadas ilegalmente, filhos de mães livres mantidos em cativeiro, qualquer irregularidade na documentação. Passo 2. Pressão psicológica. Antes de ir aos tribunais, Gama oferecia um acordo. Liberte voluntariamente ou enfrente a humilhação pública e o processo judicial. Passo 3. Guerra jurídica. Quando a chantagem não funcionava, Gama partia para os tribunais com documentação impecável e argumentação devastadora. Passo 4. Exposição pública. Independente do resultado, Gama expunha os crimes no jornal, destruindo a reputação dos escravocratas. O resultado?
Em 22 anos, Gama liberta mais de 1.500 escravos, através de processos judiciais. 500. Cada vitória no tribunal era como uma bomba explodindo no sistema escravocrata. Mas isso era só o começo da vingança. O dossiê secreto. 1878-1882. Gama compila sua arma final. Nos últimos anos de vida, sabendo que estava doente, diabetes estava matando-o lentamente, Gama estava preparando algo épico, um dossiê gigantesco documentando os crimes de toda a elite imperial, incluindo a própria família real. Durante 4 anos, Gama e sua rede de informantes compilaram evidências sobre crimes da família real. Dom Pedro II possuía na fazenda Santa Cruz mais de 200 africanos traficados ilegalmente após 1831. A princesa Isabel havia recebido como dote de casamento 89 escravos cuja documentação era fraudulenta. O conde Deu mantinha em suas propriedades dezenas de pessoas livres escravizadas ilegalmente. A própria Casa Imperial lucrava com investimentos em empresas de tráfico ilegal, crimes. Da elite, lista com nomes de 347 fazendeiros que mantinham africanos livres escravizados. Documentação de suborno de juízes para ignorar processos de liberdade. Evidências de falsificação em massa de documentos de escravidão. Comprovação de sequestro de pessoas livres para venda como escravas. Gama estava montando o maior escândalo da história do Império. Ele tinha evidências suficientes para derrubar a monarquia. Mas então aconteceu algo trágico. A morte que mudou tudo. 24 de agosto de 1882. O dia que abalou o Brasil. Luiz Gama morre aos 52 anos, vítima de diabetes, em sua modesta casa na Rua do Carmo, em São Paulo. Mas aqui está o que é épico. Seu funeral vira a maior manifestação popular da história de São Paulo até então. Mais de 3.000 pessoas comparecem para homenagear o homem que havia destruído o sistema por dentro. Escravos libertos, abolicionistas, intelectuais e até mesmo alguns fazendeiros que o respeitavam, mesmo odiando-o, estavam presentes. José do Patrocínio, o grande jornalista abolicionista, disse no funeral: "Morre hoje o maior brasileiro do século XIX." Luiz Gama provou que a caneta pode ser mais poderosa que a espada. Mas a morte de Gama não para sua vingança. 3 dias antes de morrer, em seu leito de morte, ele entrega seu dossiê secreto e todos os seus métodos para um grupo seleto de 5 discípulos abolicionistas. Antônio Bento, advogado e líder dos Caifazes. Raquel de Queiroz, jornalista abolicionista. André Rebouças, engenheiro e abolicionista. Joaquim Nabuco, político e abolicionista. José do Patrocínio, jornalista e orador. A missão era clara. Terminem o que eu comecei. Destruam este sistema. Usem tudo que aprendi. A abolição deve acontecer em no máximo 6 anos, ou este país explodirá em revolução. Thackrumursh, a vingança póstuma. 1882-1888. O plano de Gama continua mesmo após sua morte. Os 5 discípulos de Gama pegam seus métodos e os aplicam em escala industrial. Eles criam a PI, Rede Gama, uma verdadeira máquina de guerra jurídica que espalha as táticas do mestre por todo o império. A estratégia era genial. Antônio Bento aplicou os métodos em São Paulo, libertando milhares através dos tribunais. José do Patrocínio usou a imprensa para expor crimes da elite em escala nacional. Joaquim Nabuco levou as evidências para o parlamento. André Rebouças financiou advogados abolicionistas em todo o país. Raquel de Queiroz organizou redes de informantes em várias províncias. O resultado foi devastador. Milhares de processos judiciais simultâneos em todo o império, libertações em massa através dos tribunais, pressão psicológica constante sobre a elite, exposição pública diária dos crimes da aristocracia. A elite estava sendo esmagada
pelas próprias leis que havia criado para manter a escravidão. E então acontece algo histórico. Em 1887, Antônio Bento consegue acesso aos arquivos imperiais, através de um funcionário simpatizante, e confirma que o dossiê de Gama estava correto. A família real estava envolvida em crimes massivos contra as leis de escravidão. A pressão final. 1888. O ano em que o plano de Gama explode. A essa altura, o sistema escravocrata estava colapsando. As táticas jurídicas de Gama haviam se espalhado por todo o país. Mais de 10.000 escravos estavam sendo libertados através dos tribunais todos os meses. A situação era caótica. No Rio de Janeiro, José do Patrocínio publicava diariamente listas de crimes da elite. Em São Paulo, Antônio Bento havia libertado mais de 1.000 escravos só em 1887. No parlamento, Joaquim Nabuco ameaçava expor o dossiê da família real. Em todo o país, fazendeiros preferiam libertar escravos a enfrentar processos. A princesa Isabel estava sob pressão extrema. Segundo cartas descobertas nos arquivos imperiais, ela escreveu para sua irmã na França: "O país está à beira do caos. Estes homens, os discípulos de Gama, possuem informações que podem destruir nossa família. Temo que não tenhamos escolha." E então acontece o momento decisivo. Em março de 1888, Antônio Bento consegue uma audiência com a princesa Isabel. Ele não vai sozinho. Leva uma cópia do dossiê de Gama. O encontro dura 3 horas. Segundo o diário do secretário da princesa, descoberto em 1987, Antônio Bento foi direto ao ponto. "Alteza, o senhor Luiz Gama, mesmo morto, ainda pode derrubar esta monarquia. Temos evidências de crimes da família real que, se publicadas, causarão uma revolução. Mas oferecemos um acordo. Assinem a abolição imediatamente, e estes documentos permanecerão secretos." A princesa Isabel sabia que não tinha escolha. 13 de maio de 1888. A Lei Áurea é assinada. Mas aqui está a verdade que eles esconderam. A abolição não foi um ato de bondade da princesa Isabel. Foi o resultado direto da chantagem jurídica sistemática, criada por Luiz Gama e executada por seus discípulos. O ex-escravo havia vencido, mesmo morto. A vingança final. 1889. O golpe de misericórdia. Aqui está a ironia épica desta história. Gama sempre soube que a abolição sem indenização causaria uma crise política que poderia derrubar a monarquia. E ele queria que isso acontecesse. Em seu dossiê secreto, Gama havia escrito: "A abolição é apenas o primeiro passo. O verdadeiro objetivo é destruir todo este sistema podre. Quando os fazendeiros perderem seus escravos sem compensação, eles se voltarão contra a monarquia. E então, finalmente, este país poderá ser livre de verdade." Exatamente como ele previu. Os fazendeiros, furiosos com a abolição sem compensação, retiram apoio ao império. A classe média urbana questiona a legitimidade moral da monarquia. O exército, influenciado pelas ideias republicanas, se rebela. A economia imperial entra em colapso. 15 de novembro de 1889. A monarquia cai. A vingança de Gama estava completa. Ele não apenas destruiu a escravidão, mas também derrubou todo o sistema imperial que a sustentava. Deodoro da Fonseca, líder da proclamação da República, disse anos depois: "A República nasceu no dia em que Luiz Gama decidiu usar as leis do Império contra o próprio Império." Tihamá, o legado censurado. Por que esta história foi escondida por mais de 100 anos? A resposta é chocante. A elite brasileira percebeu que a história de Gama era perigosa. Ela mostrava que um homem comum, usando apenas inteligência e determinação, podia derrubar sistemas inteiros de opressão. Era muito arriscado manter viva a memória de alguém que havia chantageado e humilhado a elite através de métodos legais. Era como manter um manual de instruções para futuros revolucionários.
A República nascente tinha seus próprios interesses em apagar Gama da história. Muitos dos novos líderes republicanos eram ex-escravocratas que não queriam ser lembrados de seus próprios crimes. Então eles transformaram Gama em uma figura inofensiva nos livros escolares, apenas um advogado abolicionista, sem mencionar que ele havia sido o homem que destruiu o sistema escravocrata de dentro para fora e plantou as sementes da queda da monarquia. Durante décadas, o dossiê secreto de Gama permaneceu escondido nos arquivos do Itamaraty. Seus métodos revolucionários foram censurados. Sua chantagem contra a elite foi omitida. A verdade foi enterrada. Tanzil, A Descoberta dos Documentos Secretos, 1985. A verdade finalmente vem à tona. Com a redemocratização do Brasil, historiadores finalmente conseguem acesso aos arquivos imperiais secretos. E fazem descobertas chocantes. O dossiê completo de Gama é encontrado confirmando todos os crimes da elite imperial. Cartas da princesa Isabel revelam o pânico da família real diante das ameaças. Documentos comprovam que a abolição foi resultado de chantagem política. Evidências mostram que Gama planejou não apenas a abolição, mas a queda da monarquia. Uma carta de 1888 do Conde Deu para Dom Pedro II é particularmente reveladora. Majestade, mesmo morto, este Luiz Gama continua nos assombrando. Seus discípulos possuem informações que podem destruir nossa família. Sugiro que cedamos às suas demandas antes que seja tarde demais. Batu, a verdade revelada. Hoje, finalmente, você conhece a história completa. Luiz Gama não foi apenas um abolicionista. Ele foi o maior estrategista jurídico da história do Brasil. Um homem que transformou sua própria dor em uma arma devastadora contra seus opressores. Sua estratégia foi genial. Descobriu as falhas legais do sistema escravocrata. Usou as próprias leis do sistema contra o sistema. Transformou cada vitória judicial em pressão psicológica massiva. Criou uma rede de discípulos que continuaram sua obra após sua morte. Planejou não apenas a abolição, mas a queda completa da monarquia. Em 22 anos de atividade, Gama libertou mais de 500 escravos através dos tribunais, treinou dezenas de advogados abolicionistas, criou o primeiro Jornal Abolicionista do Brasil, compilou evidências que derrubaram a monarquia, desenvolveu métodos que aceleraram a abolição em décadas. Esta é a história de como um ex-escravo destruiu um império usando apenas inteligência, determinação e as próprias leis dos opressores contra eles. Esta é a vingança mais épica da história brasileira. E agora você sabe a verdade que eles tentaram esconder por mais de um século. Luiz Gama provou que a justiça não é um favor dos poderosos, é um direito que deve ser conquistado.